Muito bem, galerinha da Mediação Tecnológica Rondônia, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão de conteúdo que nós fizemos hoje da aula 4, né? A aula 4 que falou do Augusto Conte, das principais teorias do Augusto Conte. Você ainda lembra? Lembra? Ah, não. Esqueceu? Então vamos aqui relembrar, vamos aqui para o quadro e a gente vai relembrar rapidamente qual foi os assuntos principais dessa nossa aula que a gente falou do Conte. Muito bem, então a aula 4.2, é isso mesmo. Então nessa aula, gente, nós falamos das principais teorias sociológicas, parte 1. A gente ainda vai ter parte 2, parte 3 e parte 4, né? Nessa primeira, a gente fala do positivismo, né? A gente começa falando de uma teoria sociológica. Na verdade, a gente começa a falar sobre o contexto histórico, quando até o momento ali do século XIX, onde a gente fala que ocorreram grandes transformações na sociedade, que levaram então ao aparecimento de, entre outras teorias, o positivismo. E o positivismo, o que o positivismo defende, galera? O positivismo defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade, né? Que é o único caminho, ou seja, há uma valorização bem grande, bem forte das teorias científicas, né? Da observação, da experimentação, dos cálculos, de várias questões importantes, né? Para a gente entender como a sociedade ela foi se movimentando, como que a sociedade foi crescendo nesse sentido, tá? O Augusto Conte, ele queria transformar a sociologia em uma ciência respeitada, né? Assim como as ciências naturais. Então, o que ele fez? Ele tentou aproximar a sociologia o mais perto possível das ciências da natureza. E aí ele chama alguns conceitos para poder se parecer um pouco, né? Vocês perceberam aí. A física social, ela é um dos efeitos disso, né? A física social é um conceito que o Conte faz para aproximar a sociologia desse campo do conhecimento, para que ela tivesse uma cientificidade, uma transformação de uma maneira que fosse valorizada. Então, para Augusto Conte, a sociologia, ele chamava ela também de física social, né? Então, ele, ao estudar os seus processos e estruturas, ele propicia uma reforma nas práticas das instituições. Para ele, a sociologia representava o coroamento da evolução do conhecimento, né? Muito bem. E aí, ele, nesse sentido, assim, ele propôs, né, uma teoria de desenvolvimento da sociedade. Nessa teoria de desenvolvimento da sociedade, ele valorizava, né, o evolucionismo, que vocês devem ter ouvido falar lá na biologia, o evolucionismo de Charles Darwin. E ele trazia essa ideia evolucionista também para o positivismo, de uma maneira de que ele considerava que a sociedade, a humanidade, precisava passar por um processo de evolução do conhecimento. E essa evolução teria 3 estágios: o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Nesse modo, então, o estágio positivo era o estágio onde a humanidade tinha abandonado as outras crenças, qualquer uma que seja, e considerava a ciência como a única maneira de compreender o mundo. Somente a ciência poderia dar as respostas necessárias para saídas dos problemas sociais. Para isso, então, as pessoas, a humanidade, os grupos sociais deveriam, então, abandonar qualquer outra crença, né? Bom, esse é o pensamento do Augusto Conte. Concorda ou não concorda? Era isso, né? Não necessariamente a gente precisa concordar, mas necessitamos conhecer. Então é isso, galerinha. Essa é a nossa resumo da nossa aula de hoje. Agora vocês vão dar um tempinho, fazer a atividade. Já já a gente volta para a correção e demais discussões sobre as ideias positivistas do Augusto Conte. Encontro vocês já já. Até mais.
Muito bem, galerinha, você piscou e a gente voltou. Muito bem. Agora a gente vai fazer a correção da atividade em que nós falamos sobre o positivismo de Augusto Comte, né? A importância que tem esse autor para a transformação do estudo da sociedade em sociologia, né? O estudo da sociedade não necessariamente é a sociologia, né, galera? A gente viu aí que as sociedades, o estudo sobre elas já era realizado, mas ainda não tinha esse caráter científico. E foi com o positivismo do Comte que ele trouxe essa cientificidade. A gente concorda com tudo? Não concordamos, mas a gente concorda que ela trouxe sim alguns avanços para o nosso estudo, né? Muito bem, então aqui vendo o nosso quadro, a gente vai para as perguntas. E aí, pessoal? Vocês acharam difícil? Estava fácil? Como é que estava aí para vocês essa atividade? Eu achei tranquilo, mas tem bastante texto, né? Então vamos aqui ler juntos as perguntas para a gente poder resolver essas questões, tá bom? Vamos lá, galerinha. O quadro. Muito bem, então na nossa primeira pergunta, na questão 1, vamos ler juntos aqui? A sociologia surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas teses desenvolvidas no século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Augusto Comte, por exemplo, tiveram uma grande importância para o pensamento sociológico. Eu vou grifar esse nome aqui, Herbert Spencer, porque daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que a gente não falou na aula, mas na pergunta eu vou falar, tá bom? Vamos lá, continuando. O primeiro por aplicar as ciências humanas nas ciências humanas do evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias sobre seleção das espécies do segundo. Com a relação a Comte, houve uma influência de seu espírito positivo na formação de muitos intelectuais do período. Sobre as ideias da evolução e progresso e seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar que, letra a ideia de progresso, apesar de ter grande influência nas áreas das ciências naturais, não teve impacto decisivo na constituição da sociologia. Concorda ou discorda, pessoal? E aí? Vamos ver aqui a segunda. Letra B. A ideia da evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. Concorda ou discorda, gente? Será que é isso? Vamos para a letra C? A explicação sociológica procurou desde o seu início afastar-se de qualquer forma de determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente às explicações de cunho evolucionista. E aí, concorda ou discorda? Vamos para D? Em busca por constituir-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando metáforas organicistas, assim como conferindo a ênfase à noção de função. Concorda ou discorda, hein, pessoal? Agora a gente só tem mais uma alternativa. Vamos ver aqui. Os princípios do evolucionismo e do organicismo aplicados à vida social foram amplamente criticados e recusados pelos positivistas, pois ignoravam as particularidades das diversas sociedades. Essa última alternativa, gente, ela já é uma crítica, né, ao positivismo, porque eles estão dizendo aqui que eles foram amplamente criticados e recusados pelos positivistas. Nada disso, porque o organicismo é uma corrente de pensamento de que a sociedade, né, o evolucionismo e o organicismo, tudo que há, ela funciona como um organismo, né? Como se fosse com leis naturais e biológicas. Então, nada daquilo fugia a essa regra, nem mesmo a sociedade. Nesse caso aqui, está errada. Agora vamos ver aqui qual é a correta, aí a gente discute. É a letra D, pessoal. A letra D é o seguinte: em busca de constituir-se como uma disciplina, a sociologia passou pela valorização e incorporação de métodos das ciências da natureza, correto? Né? Lembra que eu falei para vocês que para a sociologia se transformar numa ciência respeitada,
o Comte e outros teóricos, eles queriam fazer das ciências, da sociologia, a ciência da natureza, como se estivesse ali respeitando uma lei, né, generalizada. E aí a gente teve o quê? As metáforas organicistas, ou seja, transformar todo o pensamento social como se fosse uma coisa biológica, e dando uma ênfase de função, quer dizer que todas as sociedades, todas as pessoas tinham uma função nesse organismo todo. Tanto que surgiu a partir disso uma corrente de pensamento chamado funcionalismo. O funcionalismo veio dessa ideia organicista e positivista. Quem defendeu o funcionalismo foi nada mais nada menos que o Emile Durkheim, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Em outra aula, tá? Então, o funcionalismo, ela surge de dentro do positivismo, porque aí toda é uma questão determinista, tá? Então, a letra D nessa pergunta está correta, tá bom? Vamos aqui então para o número 2, vamos ler juntos? Bem, o positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte, certo? Ok. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta. Então, sobre o que você aprendeu do positivismo, a gente vai analisar aqui. Vamos lá. Letra A. O pensamento positivo baseia-se no bom humor e na felicidade. Olha que coisa. Que devem comandar as ações do sujeito social moderno, que busca entender os conflitos que se instauram no mundo pré-revolução industrial. Não, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá para frente. Letra B. As classes sociais sempre estão em conflito, generalizando entre si. Uma vez que o caráter positivo da realidade de uma sempre resultará nos resultados negativos para as outras. Isso aqui está totalmente sem sentido, né, gente? Isso aqui eu não sei o que quer dizer. Você sabe? Porque eu também fiquei confusa. Vamos para a próxima. Letra C. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio de experimentação e aferimento científico. Tá certo? Isso aqui é sobre positivismo? Vocês acham? Vamos ver a D? O mundo palpável e observável insere-se dentro do conceito de conhecimento negativo. E a jornada espiritual voltada para Deus configura-se como conhecimento positivo. Essa aqui também está totalmente fora da casinha, não entendi nada do que ele quis dizer com isso. Então vamos então para a correta, que a gente já discute logo, né? É a letra C, pessoal, bem que eu desconfiei. Eu achei as outras alternativas bem ruinzinhas, né? O conhecimento dentro do positivismo, né? Ele só pode vir, vamos analisar, através da experimentação. Lembra que eu falei? Né, de você ir trabalho de campo, fazer experimentações, testes para obter um resultado científico, tá aqui, ó. E o aferimento científico seriam as teorias, né? Quais são as teorias que você está utilizando para fazer determinada experimentação? Então você vai experimentar e vai teorizar, você vai experimentar e vai teorizar. É assim que acontece esse movimento científico, tá? Então o positivismo estava ancorado nessas questões. Ok, galerinha? Não terminou ainda. Calma aí, que ainda tem a pergunta do Enem. Calma aí, galera. Não terminou, não. Se acalma, senta nessa cadeira. Calma aí. Vamos lá. Questão 3. O positivismo... vocês estão vendo que tudo é positivismo, né? Aqui. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre os seus principais teóricos, Augusto Comte, Emile Durkheim, né? Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar. Hoje vocês vão até sonhar com positivismo, tanto que eu falei, né? Letra A. A busca das leis universais só pode ser apreendida no interior das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o mundo e dos homens não é científico. Sei não, achei essa um pouco forçada. Letra B. Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituir um objeto científico, do conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento
e neutralidade científica. Nossa, essa resposta aqui está bem profunda, né? Letra C. Apreender a sociedade como um grande organismo, exemplo do que fazia o materialismo histórico. Quê? Materialismo histórico? Bom, vamos lá. É rejeitado como uma fonte de influência e orientação para as investigações aprendidas no âmbito das ciências sociais. Essa aqui eu tô bem assim, tipo, acho que não tem nada a ver. Mas ainda tem mais duas, né? A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Essa aqui tá interessante, letra D, viu, gente? Vamos ver a última? O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando a compreensão da sociedade e valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio familiar. Nossa, esse aqui foi muito fora da casinha, né? A gente não tem que intervir em nada, gente. A gente estuda e mostra as teorias, né? A intervenção aí vai ser do governo, enfim, do movimento social, mas o cientista mesmo, ele não tem esse papel de intervir na realidade. O verdadeiro papel dele é investigação. Então, essa aqui também tá bem fora da casinha. Vamos ver então qual é a alternativa correta e a gente já comenta. Bom, bem que eu desconfiei mesmo, hein, gente? E aí, vocês acertaram? É a letra D. A ciência social, ela tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, né? É sair do aparente, é sair do senso comum, que demanda o que? A necessidade da gente entender as regras de como funciona essa sociedade, como funcionam as suas instituições, que são construídas, forjadas historicamente. Muito bem, tá corretíssimo, né? Então, parabéns para quem marcou a letra D. Agora a gente vai para a última perguntinha do dia, que é para Augusto Conte. Como se dava o terceiro estágio, ou seja, o positivo? E aí, galera? Vamos ler junto? Nesse estágio, seria a era da ciência e da industrialização, na qual se invocavam as leis com base no quê? Na observação empírica, na comparação e na experiência. Não esqueçam disso, porque isso aqui é a base para o positivismo, tá? Então, para ele, esse seria o quê? O ideal de evolução da sociedade. O estágio positivo seria o mais avançado estágio de vida humana, né? A perfeição de sociedade, segundo Conte, tá bom? E aí, acertaram essa daqui? Conseguiram achar a resposta rápido? Ah, gente, a resposta estava muito fácil, né? Lá na nossa aula de hoje. Então, por favor, vocês acertaram, tenho certeza. Bom, gente, então a gente termina a aulinha de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender juntamente comigo sobre essa disciplina, sobre essa área do conhecimento. E a gente se encontra agora na aula 5, tá? Ainda falando sobre os teóricos da sociologia e suas investigações, tá bom? Até mais, espero vocês e bons estudos!